Olá, sou Rafael, assistente da anestesia. Estou junto aqui com João Manuel, intensivista, para a gente conversar um pouco sobre a sedação durante o transporte dos pacientes COVID. A anestesia vem, durante essa pandemia, cuidando aqui do transporte e coordenando aí o transporte dos pacientes aqui no Instituto Central. E a grande maioria dos deslocamentos desses pacientes estão sendo realizados ali nas unidades que recebem os pacientes, no pronto-socorro e na nossa retaguarda, que é a unidade de cuidados intermediários, até as UTIs de destino. E também dos pacientes que já estão em UTIs para realização de algum exame complementar ou algum procedimento cirúrgico, por exemplo, uma tomografia de tórax. O transporte é um momento bastante crítico aí desses pacientes, um momento de alto risco, onde tem risco da própria desconexão do paciente ao aparelho de ventilação, agitação, mordedura da cânula de intubação e até pela retirada da contenção física e um risco aí de extubação. Então, na maioria desses pacientes que já estão com algum tipo de sedação instituída, e aqui cabe ressaltar que essa sedação desses pacientes estão sendo bastante difíceis, com doses bastante elevadas, o que a gente faz é apenas aprofundar um pouco o plano aí de sedação desses pacientes para um RAS-5, por exemplo, e realizar a curarização desses pacientes, que até é uma coisa meio controversa. Mas a gente optou por essas condutas para diminuir aí os riscos durante o transporte. Em termos de medicações, a gente vem utilizando aí o midazolam e o fentanil como sedação para esses pacientes. Em alguns deles é necessária a instituição aí do propofol ou de uma adjuvância com a ketamina. Em termos de curarização, sendo realizada aí com o cisatracúrio e o rocurônio em doses contínuas. Eu sei que alguns pacientes não necessitariam ser curarizados por transporte, e isso aí vem sendo um motivo até de meio conflito aí entre os intensivistas e os transportadores da anestesia, e é isso aí que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião aí do João Manuel sobre isso. Bom, Rafael, como você falou, como existe essa possibilidade desse aumento do nível de sedação, em alguns momentos é ponderado a questão se vale a pena ou não realização desse transporte, né? Eu acho que no momento inicial, o que a gente está tentando realizar é com que esse transporte, por exemplo, do pronto-socorro ou de uma outra unidade, se o paciente vai necessitar de algum exame de imagem, ele realize todos os procedimentos antes de ele chegar na UTI. Pelo fato de que depois que ele estiver na UTI, está num processo de recuperação, se a gente tiver que aprofundar um pouco mais essa sedação, ou mesmo usar curares, a gente pode dar um passo para trás aí na recuperação desses pacientes. A gente sabe que é difícil a sedação nesses pacientes e, obviamente, depois que eles começam a acordar, a agitação muitas vezes é inevitável, e se precisar de algum tipo de transporte, algum exame de imagem nesse momento, provavelmente a gente vai perder um pouco com isso. Obviamente que, se não tiver outro jeito, tem que se pesar todos o risco e benefício, né, da realização desse tipo de procedimento. E como você falou, o próprio transporte já é uma situação de risco, né, não só por conta da sedação. Então, por esse motivo, a avaliação aí mais detalhada e minuciosa, se realmente vai trazer benefício, ela é importante ser feita pelo intensivista.